Uma boa tarde, são 12 horas. Começamos agora o programa Cimara Ellery, da sua Camaçari TV. E olhando de olho nas coisas que estamos passando pelo nosso país. Como vocês sabem, a gente sempre dá um comecinho no programa falando de quem está bem acima, que é da parte federal, né, do governo federal, principalmente. E quando fala-se de Dilma, fala-se da política fora daqui da nossa Bahia, e depois a gente entra aqui para nós, cuidando da nossa terra. Bom, mas vamos dar um pulinho agora, já que está aqui pautando para mim como primeira notícia, a pesquisa lá em São Paulo, que reflete para o Brasil como um todo e de forma bem forte. O Datafolha de hoje diz que o Serra abriu 6 pontos sobre Haddad, que é do PT. E Russomano, Haddad é o que está à sua esquerda, meu amigo. Você, quando está olhando agora para a televisão, é o candidato do PT, ele que foi ministro da Educação do governo Lula. E o da direita é o José Serra, que já foi prefeito de São Paulo, governador de São Paulo, senador, né? E está querendo voltar agora para prefeito de São Paulo. O candidato do PSDB para a Prefeitura de São Paulo, José Serra, como eu já disse, abriu 6 pontos de vantagem sobre concorrente do PT, o Fernando Haddad, e, segundo pesquisa de Datafolha, publicada hoje, quinta-feira. Com o resultado, o tucano se consolida na segunda colocação da disputa e não está mais empatado tecnicamente com o adversário. As informações são da Datafolha, ligada ao SBT. Celso Russomano, que é do PRB, subiu 3 pontos e segue na liderança, com 35% das intenções de voto, segundo o Datafolha. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos para mais ou para menos. Os dados atuais são referentes aos dias 18 e 19 de setembro, com 1.802 entrevistados, e está registrada no Tribunal Regional Eleitoral com o número SP 00961/2012. E em relação à pesquisa anterior, divulgada há uma semana, Celso Russomano, do PRB, subiu 3 pontos, estava com 32 no Datafolha, e segue na liderança com 35% da intenção de voto. José Serra, do PSDB, oscilou 1 ponto percentual positivamente. Agora está com 21%. E o Haddad, que tinha 17%, caiu para 15%. Haddad é do PT. E mesmo tendo já a Marta Suplicy apoiando a sua campanha, subindo no palanque, como já subiu também os grandes figurões do PT nacional, inclusive o presidente Lula, e esperava-se, então, que a Marta Suplicy alavancasse. Ela, que já foi prefeita de São Paulo, ela que tem o seu eleitorado e que é senadora da República e vice-presidente do Senado, e dando este apoio ao Haddad, porque ela estava por aqui com o Lula e com a campanha do Haddad, porque quem queria ser a candidata era ela. Ela, então, ganhou o cargo de ministra da Cultura, mas não conseguiu mexer com nada. Ao contrário, ele caiu 1 ponto. Na 4ª colocação está Gabriel Chalita, do PMDB, que manteve 8% da última pesquisa. Soninha Francine, do PPS, foi a 5%. Foi de 5% que estava, caiu para 4%. Talvez esses pontinhos que estão perdendo aqui, um pouquinho ali, está indo, eu estou achando mais, para o Celso Russomano, ele que é deputado federal. Em 6º lugar tem Paulinho da Força, do PDT, que segue com 1%. Essa foi a grande decepção, acho, do Paulinho da Força. Nunca esperava que tem ali todo o sindicato, né, ali do lado dele,
e, no entanto, está nessa condição. José Serra segue tendo a maior rejeição, que é 44%, seguido de Paulinho da Força, do PDT, e Haddad do PT, que estão empatados com 23%. Bom, ao todo, 19 declararam que não votariam em Russomano de jeito nenhum, mas só 19%. E se lá, como nós estamos vendo, vai ter um segundo turno. Suponhamos que seja o Celso Russomano contra Serra. A vantagem seria para Russomano com 57% e Serra com 31%. Mas se Russomano fosse ao segundo turno com Haddad, ficaria com 55% e o Haddad com 30%. Pois é, para você ver, porque tem muita gente que deve ter dito, não voto, está aí. Mas o PT também publicou a pesquisa dele, que já não interessa mais, né? Foi ontem e hoje chegou. Ontem o PT publicou a dele em São Paulo. E hoje a Datafolha publicou a dela, né, junto com o SBT. Mas a do PT dizia que Haddad estava com 18%, que é o candidato deles, e o Zé Serra com 17%. Óbvio que... E o Celso Russomano estaria com uns 35%, igual está mostrando a campanha, a pesquisa do Datafolha. Bom, isso é que nós temos que falar com relação à pesquisa do dia de hoje. Gente, o povo está saturado, né, de tanta vergonha, de tanta coisa que a gente está vendo por aí com o mensalão. Ninguém está satisfeito com o que está se vendo no mensalão. Não dá para ser. E quem para nós é um gigante tem sido o Joaquim Barbosa, o ministro Joaquim Barbosa, que além das dores lancinantes na coluna, o ministro está cansado, muito cansado, mas também muito motivado, né? É esse que nós estamos vendo aí entrando na frente, que outro dia apareceu numa fotografia entrando de costas, parecia a capa do Batman, né? Só faltava tocar a música. E atrás dele, nós vemos o da frente, né, que é o Joaquim Barbosa, ele é o relator, né? E atrás nós estamos vendo, portanto, Lewandowski, né? Também que está sempre contrapõe, né? Bom, nós estamos alguém ao telefone. Eu quero até agradecer a quantidade de telefonemas que nós recebemos ontem. Muito bem, meus amigos e amigas, boa tarde. Boa tarde. Quem está ao telefone? Jair. Outro, Jair, não é? Tudo bem. A gente passa 3 minutos eu só vou lhe pedir um favor, Jair. Se você diminuir um pouco o seu volume da sua televisão, a gente pode ouvir melhor, porque fica uma zoadinha e que impede, um apito, que impede que a gente ouça, e para não ver também esse eco. Vamos lá? Novamente, Jair. Bom dia. A gente passa 3 minutos para marcar um exame no SUS aqui no posto de saúde de Camaçari. Quando consegue, para o Gravatar, os funcionários chegam às 8h30, 8h40, os médicos chegam quase 10 horas. E a deputada foi terça-feira para a Câmara, a deputada Luísa Maia foi para a Câmara fazer baderna e baixaria na Câmara de Vereadores, em vez de ela cuidar da saúde de Camaçari e seu marido. Ok? Ok. Tá vendo? É isso que ele quer dizer. Fica-se um tempão para se conseguir uma consulta médica na rede pública em Camaçari. Quando chega lá, tem que chegar cedo. E quando chega lá, os funcionários estão chegando 8h30, 9 horas. O negócio não pode. Está faltando uma administração. Quer dizer, eu acho que o secretário da Saúde, que eu conheço, trabalhou com Humberto Heller, também conosco, na década de 80, um rapaz jovem, recém-formado, responsável, está desmotivado, né? Quis mostrar o trabalho dele, não conseguiu. Então, vocês viram agora, Jauá, eu não queria mais nem falar sobre isso, porque me doeu o coração, eu não quero que seja visto como se fosse um problema político, mas lamentável o que nós vimos ali com aquela criancinha,
né, de 11 meses, a família já começando a preparar a festinha de 1 ano, né? Aliás, Vila de Abrantes, a criança já estava, sabe, para fazer 1 ano, a família se organizando para isso, uma mãe bonita, um casal bonito, né, uma criança bonita. Menininho acordou cedo, desceu da cama, e embaixo do fogão tinha um pratinho com veneno de rato, uma salsicha, né? Colocaram o veneno do rato, e a família ficou com medo que a criança tivesse comido, não tinha nem certeza disso. Mas aí levou até ao posto médico, e lá a enfermeira, né, fez uma lavagem na criança. Às vezes você vê, se a criança tomar tal medicamento, assim, não dê lavagem, leve para o posto médico, porque lavagem é muito perigoso. Vai pelas vias orais, entra pelo nariz, né, tem que ter certeza se chegou mesmo ao estômago, para se fazer uma lavagem, que geralmente não, é médico ou uma enfermeira formada, acompanhada do médico que tem que estar ali. Todo mundo sabe disso. Agora, a criança, depois disso, estava bem, tal, como diz o pai, a criança estava brincando e tudo mais. Quando começou a passar mal, chamou o médico que estava em atendimento na sala vizinha, não foi ele quem foi fazer o procedimento. A enfermeira disse que está acostumada a fazer lavagem, e só que quando perguntaram, numa entrevista que fizeram, se ela já tinha feito numa criança de 11 meses, ela disse que não, que nunca tinha feito com a criança de 11 meses. Era uma senhora já. Eu fiquei sensibilizada com a família, mas acho também que a enfermeira não merecia ter passado por isso, porque a gente vê que ela estava ali bem consternada também. Chegaram a perguntar a ela se ela estava arrependida. Ela disse, não posso estar arrependida desde quando eu fiz todos os procedimentos corretos. Aqui a sondazinha era número 10 ou número 12, como ela disse. Até perguntaram, é de adulto também? Não, de adulto é outra. Então, fui ter certeza de que tinha chegado ao estômago. Tudo isso ela falou. Agora, ela disse que sente muito pela morte de uma criança. Lógico, pela família enlutada. Eu que não conheço a família, senti, mas isso é que nós estamos vendo em Camaçari, né? Todo mundo correndo, quem quer trabalhar e vai trabalhar, mais um problema na Era Caetano, que se está se vendo aqui agora. Bom, e enquanto isso, a gente abre a televisão, como não ficar aborrecida? É lógico, é como disse a CM Neto, não adianta o PT ficar botando na televisão todo o tempo que ele disse que ia dar um murro no presidente. Foi deselegante, profundamente deselegante, entendeu? Mas ele disse que era dentro de um contexto do desvio de dinheiro, daquelas coisas todas que estavam acontecendo. Outro telefonema, vamos lá, meus amigos, uma boa tarde. Boa tarde. Muito bem, de onde você é? Como é o seu nome? Meu nome é Jorge, eu moro no Gravatá. Gravatá, Jefferson do Gravatá. Muito bem, o que o meu amigo tem a dizer? Eu queria fazer uma pergunta para a senhora. Se fosse seu neto, se a senhora falou... Se o neném... Sim. Se fosse na administração de Humberto, eu iria até o local, eu conversaria com a família, porque de qualquer maneira tinha acontecido com a administração do meu marido, e visitaria, se eu tomasse conhecimento, pode ter acontecido muita coisa enquanto ele prefeito, e que eu não tinha tomado conhecimento. Mas quem viu o meu trabalho nas voluntárias sociais, sabe que eu estive presente em tudo aquilo e que eu era solicitada, no meio do povo permanentemente, sentia o povo, eu era muito jovem, sentia a comunidade como se fosse responsável por todos que estavam ali. É lamentável, quem é que quer perder um ente querido? Ninguém quer perder o ente querido. Né? Ninguém, nem a pessoa, é horrível, se for uma pessoa idosa, de uma doença que sofreu muito, a gente até diz, descansou, mas quando é por um momento assim, lamentável, ocorreu, como se diz assim, foi um erro de percurso, gente, é doloroso, mas eu iria conversar com a família. Bom, acho que está respondido, né? Bom, vamos nós, falando ainda,
Quando a gente vê, minha gente, o dinheiro indo embora, como eu falei ontem, quando um advogado diz que é uma crueldade que está se fazendo com as pessoas, com os réus do mensalão, eu disse crueldade, parece que eu estava adivinhando. É quando você vê um ente querido seu morrendo num posto médico. É quando você quer um remédio e não lhe dão, não é atendido. Falta o remédio, falta o leite. Aquele leite que algum tempo atrás estavam reclamando aqui em Camaçari, que as crianças que necessitavam de um leite, era pregomino, não sei como é que era o nome do leite, que o leite é um leite importado, de repente não estavam recebendo. Isso não é possível, né? Crueldade é quando seu filho passa 115 dias sem aula. Crueldade é seu filho estar num colégio e o tráfico dentro da escola. Isso é crueldade. Crueldade é a gente não ter segurança na nossa casa e ter que ficar todo cheio de grade, assim, no entorno, porque acabou-se aquela música belíssima, daquele... A música era do garoto, né, que depois de morto, tanto tempo morto, acharam, né, a músicazinha, todas as partituras. Aí o Chico Buarque veio e colocou a letra, chama-se Gente Humilde. Tem certos dias em que eu penso em minha gente, né, ele começa a música assim. E quando ele diz, são flores lindas nas varandas, né? Ah, que aquele tempo, cadeiras na calçada. Acabou-se isso, gente. Então é isso que eu não vejo mais. Ninguém pode mais botar cadeiras na calçada. É dificílimo, né? As brincadeiras de portão aberta, porta aberta e os filhos brincando, correndo na rua, de bandeira, não sei se é o nome da brincadeira que se chama aqui, ou de pique, correndo um atrás de outro. Não se vê criança brincando de roda mais. Vamos perguntar ao seu filho se ele sabe alguma cantiga de roda? Acabou-se, gente. Acabou-se. Né? Então, temos que voltar o nosso tempo. E só vamos conseguir isso através da educação. Através da educação. Eu vejo até a educação em Camaçari tranquila, não vi vamos dizer assim, nenhuma paralisação aqui. Ouço as professoras reclamando, mas não tem paralisação, eu não sei. Então, é o que eu estou vendo. Eu fui elogiar, como eu tenho elogiado a Casa do Saber, quando aqui um senhor, que as filhas daquela peça Emília, disse, dona Cimara, é por fora. Por dentro nós somos muito mal atendidos quando vamos lá. Aí eu disse, poxa, tá vendo? É aquilo que eu digo. Por fora, um smoker de gravatinha, ou a mulher de um vestido de baile, né? E por dentro, como é que estão as suas peças íntimas? É isso que está, esse aqui é o grande problema. Bom, a Emília parece que veio trazendo também, tinha um negócio para me trazer, que eu pedi a ela, mas ela não me chegou aqui até agora. Mas, amigos, estejam de olho, porque agora é a turma da pesada que dá no problema do mensalão e nós temos que prestar bastante atenção a isso tudo. Vamos pular um pouquinho mais para cá? Olha, meus amigos, juízo, muito juízo na nossa campanha eleitoral. Já o jornal francês Le Figaro, ele destacou os 23 assassinatos de candidatos ou assessores em menos de 2 meses de campanha eleitoral no Rio de Janeiro. Está assim em muitos municípios por este Brasilzão afora. Mas aqui entre nós, há que se ter juízo, há que se ter tranquilidade e freio também. Temos que observar os nossos limites. É aquilo, você tem que sair de casa, né? Primeira coisa, você abrir os olhos, vai conversar com Deus. Temos que ter esse minuto para Ele. Isto nos acalma. Sabe? Nos faz mais firmes, mais seguros, mais responsáveis. Se tu conversar com Ele, Ele sabe toda da sua vida. Né? Então vai, entregue-se na mão do Senhor, Nossa Senhora, converse com elas e vamos embora trabalhar. Bem, já que estamos falando em acontecimentos políticos, eu soube que vai haver uma adesão política muito forte aqui em Camaçari. Soube hoje pela manhã, confirmado, né? Confirmado hoje pela manhã, e está aqui a documentação, um convite, programa da semana de hoje, e temos aqui
Esse de quem é esse daqui? De Maurício, de Tude, foi o único que mandou? Bom, é o único que mandou, você pode ver nos blogs, ninguém mandou, eu tenho que mandar o que está aqui. Hoje pela manhã, caminhada num camelódromo, na rua Francisco Drummond, caminhada às 4 horas da tarde na Santa Maria, na entrada. Mas esta semana já teve, hoje nós estamos numa quinta. Hoje é caminhada às 10 horas, foi na Sinaleira do Assisto. Às 4 horas da tarde, caminhada no POC 1, Rua Campos, devia ter outra coisa. Às 7 horas da noite, rodízio de ideias com os evangélicos. Essa é o único que nos mandou. Então, nós divulgamos, que não é justo, os outros não mandaram, não é culpa do candidato. Mas, por falar no candidato, este mesmo candidato, amanhã à noite, ele vai ter uma adesão de um político muito conhecido em Camaçari, e que, vamos ver como é que fica às 10 horas da noite, hoje, às 10 horas, amanhã às 10 horas da manhã ou às 10 horas da noite? 10 horas da manhã, é? Então, aqui na Casa do Forró, a Casa do Forró, perto da nossa, do morro, daqui do Shopping de Chapéu, tá vendo? Bem pertinho aqui. Então, 10 horas da manhã, vai ter lá a adesão, e uma adesão a ele, né? Ao Maurício de Tude, e eu tenho que saber como é que ficou o candidato a qual esse senhor é o presidente. Então, já tem um fato aí político, porque ele pode ir como presidente do partido e vai deixar o seu, como é que se diz, o candidato que é do seu partido, ou o candidato já também deverá estar aderindo. Isso é uma coisa que amanhã nós poderemos contar para você, porque não temos tempo ainda, não temos todas as notícias em cima disso. Mas vem muita coisa por aí. Isso é que está deixando o pessoal nervoso. Você sabe o que está acontecendo? Poder. Poder é uma tristeza quando você se apega ao poder. Tem pessoas que não sabem trabalhar, a não ser, o único trabalho que sabe fazer é político. Chega uma política, tem um emprego político e lá vai. Entendeu? Às vezes não tem nem qualificação e ganha muito mais do que um funcionário de carreira. Então acontece isso. Por poder se mata, né? Bom, nós vamos ver uma matéria sobre o projeto Conexão Cultural Tigre, que chegou a Camaçari. É uma entrevista, Eli vai entrevistar, o doutor Humberto estará também, não sei, só Eli. Elci Leite, ela que é especialista em psicologia, ela vai falar sobre uma palestra que está realizando sobre as forças da alma na construção da personalidade. Puxa! Doutora Elci Leite, eu não vou ver agora você sendo entrevistada pela minha filha, mas garanto que ela está entusiasmadíssima, iniciando pelo texto, pelo início da palestra. As forças da alma na construção da personalidade. Forte. Mas eu vou ouvir depois, quando eu entro no carro, e vou até Salvador, ouvindo as pessoas que entrevista. Olha, vai ser, a matéria vai ser antes da entrevista, pode ter uma outra matéria, pode chamar já, qual é a matéria que nós temos hoje? Aqui, assim, vamos ver uma matéria sobre o projeto Conexão Cultural Tigre, que chegou a Camaçari. Eu já estava, doutora, encantada, mas já estou avisando a você que não se levante, que depois dessa matéria da Conexão Cultural Tigre, vai entrar, então, a doutora Elci Leite, que vai conversar com vocês. Então, vamos lá, vamos nós. Alunos do Centro Educacional Hildebrando Lima Filho, da Rede Pública de Camaçari, no bairro Parque das Mangabas, foram apreciar o projeto Conexão Cultural Tigre, que chegou à cidade nesta segunda e segue até esta sexta-feira, 21. O produtor, Vitor Maia, explica o objetivo do projeto. A ideia inicial é a questão de você criar acesso, né? As pessoas a uma sala de cinema, tem muitos pontos que a gente passa que
que às vezes atendemos alunos e comunidades, assim, muitas pessoas que nunca entraram numa sala de cinema, né? Não todas, porque assim, o cinema não é nenhuma grande novidade, mas é isso, e fazer a circulação do nosso produto nacional, né? As sessões são exibidas em uma moderna sala de cinema climatizada e estruturada no interior de um caminhão, com capacidade para 30 pessoas e 2 vagas para cadeirantes. Muitas crianças nunca tinham ido ao cinema e estavam bem ansiosas. Alegria. Geise, você já foi ao cinema antes? Não. Tá ansiosa para assistir o filme? Tô. A exibição dos filmes é gratuita e traz uma gama de produções brasileiras. Essa brincadeira é a cara do seu avô. Mas eu nunca imaginei que um dia ele não pudesse me levar pro colégio. Meu filho, você vai ver daqui a 10 anos, essa tristeza vai desaparecer. São filmes nacionais, né? Escolhidos pelo critério da qualidade de roteiro, de produção. Filmes, muitos deles que tiveram uma aceitação de bilheteria boa também. O Cine Móvel estará presente em outros bairros na cidade. Aqui em Camaçari são 3 bairros, né? No Machadinho, lá na comunidade Santo Antônio, aqui no Parque das Mangabas e no Parque Florestal. O produtor que acompanha o projeto fala da reação das crianças que participam do evento. A reação é muito boa, porque tem a questão em muitos casos, como eu te falei, da surpresa, né? Tipo, e outros, assim, tipo, porque a maioria dos que já foram também não são pessoas que têm muito acesso, né, a esse entretenimento. Então acho que tanto criança como adulto, assim, a reação é muito boa. Se fosse escola de samba, a gente dizia assim, 10! Pois é, 10. Isto é que eu acho que é importante. Está aqui a Tigre. Ela não só cuida da nossa casa, porque quando a gente compra algo do encanamento Tigre, é sempre o melhor, pode ter certeza. E veja, e ela, em agradecimento à preferência que o povo brasileiro dá, ela vem e coloca aqui o seu carro, o seu caminhão, levando a todas as comunidades, né, passando filme e também filme nacional, o que é importante para a gente valorizar as coisas nossas também. O Brasil tem coisas boas, coisas extraordinárias, né? É pena que a gente muitas vezes se prenda. Se vocês souberem que eu deixei de dizer aqui, tanta coisa policial, tanto crime, tanta morte, tanta droga nas escolas é o que é pior. Cuidar da nossa juventude. O jovem de hoje é o homem da manhã. Então nós temos que cuidar dessa árvorezinha desde agora, né? Pois é, se não criarmos, se não cuidarmos, como é que vai ser o nosso amanhã? Que Deus nos proteja. Vamos dar uma paradinha agora e vamos ouvir agora a especialista em psicologia, Elci Leite. Ela vai falar sobre uma palestra que ela está realizando sobre as forças da alma na construção da personalidade. Personalidade, a gente chega, levanta assim, né? Então, uma paradinha, vai ser tão rápida. Aguarde aí. Sua casa vai ficar muito mais bonita com a promoção de artigos de cama, mesa e banho na Enxovais Bahia. Capas de sofá a partir de R$ 28,90. Edredom casal a partir de R$ 45,90. Capa para almofada a partir de R$ 2,99. Jogo de banheiro com 3 peças a partir de R$ 8,90. Cortina a partir de R$ 16,90. Tapete de sala a partir de R$ 79,90. Jogo de cama 3 peças a partir de R$ 17,99. Colcha bordada a partir de R$ 17,99. Toalha de banho infantil a partir de R$ 14,90. Artigos de cama, mesa e banho em até 6 vezes sem juros. Aceitamos Visa e Master. Avenida Radial A, 55, Centro, Camaçari. Telefone 71 3622 1885. Enxovais Bahia. Impossível não comprar.
Multisupermercado, onde qualidade e atendimento já é tradição. Lhe oferecemos a cesta básica mais completa e mais barata do mercado. Aproveite nossa terça verde, dia de comprar frutas e verduras com os melhores preços. E a nossa quinta filé, onde você compra a melhor carne da Bahia, também com os melhores preços. E nas compras acima de R$30, você concorre a um carro, uma moto, um caminhão de prêmios e um ano de compras grátis. E mais, ao adquirir o seu cartão da Rede Smart no Multisupermercado, você ganha uma linda sacola. O carreto é grátis. Smart Multisupermercado, Rua Cássia Rosa 36, Gleba. Telefone 36215446. Crescendo com Camaçari. Multisupermercado. PP Ponto do Piso, sua mais nova loja de pisos em Camaçari. Trabalhamos com todos os cartões, cheques e no carnê em até 10 vezes sem juros. Avenida Radial B 594, Alto da Cruz. Telefone 71-3644-3344. PP Ponto do Piso. Supermercado Nolasco, um ambiente completo para você, cliente. Aqui você pode contar com um espaço amplo, arejado e confortável, além de um atendimento de primeira qualidade, melhor preço da cidade, promoções e agilidade. Aceitamos todos os tickets e cartões de crédito. Entrega a domicílio e todos os meses um encarte com preços imbatíveis. Supermercado Nolasco, sua família merece o melhor. Rua das Almas, sem número, Bairro dos 46, próximo ao Coco Gelado. Telefone 3621-4307. 3621-4490. Supermercado Nolasco. Chegou em Camaçari a mais nova loja de suplementos nutricionais. Batata Muscle, há 10 anos no mercado, traz as últimas novidades em suplementos e treinamento. Atendimento direto com uma nutricionista e um personal trainer. Trabalhamos com todos os cartões. Venha e confira. Avenida Radial A, número 80, Loja 6, Centro no Shopping do Chapéu. Telefone 36210106. Se você vai construir ou reformar, passe na Confiaço, a loja mais completa da região. Veja só esta lista. Super promoção. Ducha elétrica Advanced multitemperatura, preço R$ 79,64 à vista. Serra Mármore Bosch, sem disco, preço R$ 216,50 à vista. Serra Mármore Bosch, com disco, preço R$ 236,90 à vista. Massa acrílica Coral 18 litros, preço R$ 85,00 à vista. Avenida Eixo Urbano, sem número Centro, Camaçari, Bahia. Telefone 71-3413-8500. Confiaço, 22 anos construindo felicidades. A loja amiga do construtor. Vai reformar? Confiaço. Vai construir? Confiaço. A mais completa de Camaçari. Olá, Camaçari, estamos de volta aqui no programa Simara Ellery. Lembrando a vocês que ao vivo, você querendo participar, ligue para o 3040-2700. E se quiser também deixar algum recado para que a gente pegue depois no final, leia, dê um retorno por e-mail, sinta-se à vontade. Agora, hoje eu estou lembrando também a você que nós temos aqui 2 pares de convites para a peça que vai haver no Alberto Martins. Se você quiser ligar e concorrer, você poderá assistir a qualquer peça que esteja hoje, a partir de 18 horas, o horário você define, e a gente vai estar aqui entregando a você 2 convites para cada pessoa que ligar. Então, serão 2 ligações e pode participar aqui, não precisa entrar no ar, as pessoas te atendem e você deixa seu nome e passa aqui para pegar os ingressos, ok? Olha só, estou aqui ao meu lado com Elci, que é uma Relações Públicas, que veio conversar com a gente num momento muito adequado. No momento em que a gente está vivenciando um quadro político de conchavos, de pessoas mudando de lado, pessoas deixando de lado valores próprios, né, da personalidade, porque é um momento extremamente delicado que o país vive, né, em relação a isso. Aí nós trouxemos a Elci
para falarmos um pouquinho do fortalecimento da personalidade. Entenderam o link? Personalidade, pessoas mudando o tempo inteiro de opinião, uma hora num partido, outra hora no outro, sem fortalecer seus valores, mas a gente traz isso para um lado positivo, que é o lado do fortalecimento da personalidade através da alma. É isso, Elci? Seria isso? Isso, sim. Então, boa tarde. Vamos começar, né? Com certeza. Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua formação, né? Bem, eu sou formada em Relações Públicas, tenho uma MBA em Psicologia Organizacional e também um MBA em Comunicação e Marketing Empresarial. É um currículo ótimo para falar sobre o que a gente vai falar agora. Isso. Mas antes de iniciar também na pergunta propriamente dita, eu queria que você me falasse o seguinte: como é que você veio parar em Camaçari? Você não é de Camaçari, mas já está aqui há mais de 10 anos. Isso. E eu queria que você contasse como foi essa chegada na cidade. Bem, a minha chegada em Camaçari foi por razões religiosas. O meu esposo é pastor evangélico, nós somos de Salvador e assumimos um trabalho evangélico aqui, então a gente faz essa ligação Camaçari e Salvador praticamente todos os dias. Então, aí você criou raízes na cidade. Raízes, amizades, pessoas, organizações, né? Na questão profissional também. Então, para mim, também foi lucro, foi positivo. Essa participação não somente religiosa, mas também profissional. E está podendo desenvolver agora na cidade um trabalho específico profissionalizante, independente da religião. Independente. É um trabalho profissionalizante. Isso. Bom, então vamos começar. O que ou quem é a SOS RP? Bem, a SOS RP é uma empresa que nasceu desde o tempo da faculdade e que ela trabalha com comunicação empresarial, com o marketing das empresas e principalmente com o foco nas relações públicas, porque seria, de fato, a minha base, a minha graduação. Então, empresas de eventos empresariais, comunicação e marketing também. Mas você sentiu ao longo da sua vida, da sua vivência empresarial, você percebeu muitas empresas com essa dificuldade de se relacionar com o mundo externo? Sim, sim. Daí veio a SOS RP? Sim, veio dessa necessidade mesmo. Inclusive, as empresas, principalmente aqui na Bahia, elas não dão esse foco a essa necessidade de um profissional de comunicação. E, por conta disso, a gente percebe que a área, de fato, é uma área importante, mas para o empresário não tanto. Uhum. E a gente percebe a diferença de uma empresa que tem um profissional de comunicação e aquele que não tem um profissional de comunicação. Né? A comunicação interna, a comunicação externa, ela sempre está tendo problemas. Isso. E aí você depois até vinculou com o marketing, né? Porque é aquilo que a sua empresa mostra para o mundo externo. Isso, verdade. Hoje você vê que atores, pessoas, às vezes, da sociedade, não precisam nem ser tão famosas, mas por terem algum destaque, precisam de uma assessoria, de relações públicas para administrar os convites que recebem, de locais, de casamentos, de coisas, né? Para facilitar, porque isso é a imagem. Na verdade, é o que você acabou de falar. O Relações Públicas, ele trabalha com a imagem da empresa, tanto a imagem interna quanto a imagem externa. E às vezes a gente percebe que até mesmo internamente a imagem está corrompida, ela não está com a imagem positiva entre os próprios colaboradores. Então é justamente aí que entra o profissional de Relações Públicas. Isso. E a psicologia organizacional, ela para mim, só me deu um avanço, porque percebendo essa necessidade, a gente tem armas, né, ferramentas para desenvolver as atividades dentro da psicologia, que seria treinamentos, capacitação, seleção de pessoas. Então, só fez, de fato, abrir um pouquinho o caminho mais profissional. Certo. Como surgiu a ideia da palestra? Porque você vai dar uma palestra aqui em Camaçari, no dia 22. E como é que a palestra é estruturada? Olha, a palestra surgiu por uma necessidade, por vários fatores, mas o mais importante foi o convívio e justamente a necessidade. O convívio, digo eu, pelo fato de
sempre está envolvida com pessoas, dando treinamentos, e a gente percebe a necessidade de trabalhar a autovalorização. Isso, para mim, tem me chamado muita atenção. E o foco, de fato, da palestra é trazer essa leitura, né, interna. Cada um pensar um pouquinho na sua condição como ser humano, nos seus valores como ser humano. Como participar, como compartilhar isso, não só no emprego, mas na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, né, em qualquer ambiente, no lazer, onde ele estiver, esse valor é muito importante. Isso. Agora, como é estruturada essa palestra? Olha, ela é estruturada, nós vamos desenvolver 3 fases bastante importantes, que são as fases que é pensamento, palavras e ação, que é uma sequência. Quando eu penso, eu falo e eu faço. Então, essa sequência é a primeira estrutura. A segunda estrutura, vamos falar da razão, vamos falar da justiça e do perdão, que hoje, de fato, é algo incítrico que tem sido um pouco, né, para quem não sabe trabalhar a razão, não sabe trabalhar a justiça e o perdão, tem sido muito prejudicial no ser humano. Isso. Então, nós estamos desenvolvendo dessa forma. E depois vamos falar da questão positiva, o entusiasmo e o amor, que é a base de tudo. Ontem eu estava lendo uma matéria que dizia: não basta você ter pensamentos positivos, você tem que ter os pensamentos positivos e nutri-los diariamente. Verdade. Porque você tem ele hoje, amanhã, se você não nutrir, não der força para ele, no dia seguinte você esmorece no seu pensamento positivo. Verdade. Então você tem que estar sempre numa atitude construtiva diante até do seu pensamento. Isso. Que é de onde surge tudo, né? É verdade. É o início de tudo. É o início de tudo. O pensamento é a ferramenta básica para grandes realizações. Olha, tem pessoas que correlacionam certas doenças com certos sentimentos negativos que a gente tem ao longo da vida. Por exemplo, tem gente que às vezes correlaciona o câncer a uma mágoa que a pessoa carregou ali durante um tempo. Tem pessoas que correlacionam a sinusite com algum problema que a pessoa tenha de timidez. Então, você podia falar um pouquinho sobre isso, assim, se você concorda e o que você acha desse ponto de vista? Não, de fato, não é nem uma questão só de concordar, é uma questão que já é fato. A própria ciência, ela já provou que acontece mesmo. Isso, a questão emocional, ela traz as doenças psicossomáticas, né, as doenças que interferem no corpo. Uhum. Então, de fato, isso acontece e a gente vai trazer isso também na palestra, mostrando que se deve ter esse cuidado, né, com aquilo que está guardado na sua alma, para que isso não seja transmitido para o seu corpo, para que você não sofra consequências maiores. Uhum. Então, na verdade, isso é uma questão mesmo da ciência. A ciência já provou que nós somos corpo, alma e espírito, né? Integrados. Somos um ser corpóreo. E, sendo um ser corpóreo, está tudo interligado, né? Com o nosso corpo, com a mente e com o espírito. E é por isso que, de fato, a palestra vai abordar isso bastante mesmo. E o poder do perdão? Muito importante. Vocês vão falar disso vamos também? Falar do perdão. Isso é um foco maior que vamos trazer na palestra, é o foco do perdão. Engraçado, o perdão é mudar de atitude, né? Porque enquanto você não perdoa, você ainda é a vítima. Quando você perdoa, você passa a ser o herói. Isso. Já parou para olhar por esse ponto de vista? É verdade. Quando você perdoa uma coisa muito grave que alguém fez a você e você dá outra dinâmica na sua vida, você ali não é mais a vítima de alguém que lhe passou a perna. É verdade. Você passa a ser o herói da sua própria vida, porque você já passou por cima daquilo e vai reagir diante da vida. É verdade. Né? E o perdão, ele não é esquecer, é você lembrar sem dor. Uhum. Esse é o grande foco do perdão. Uhum. E tem pessoas que vivem lembrando e se magoando novamente. Magoando, é um arsenal é uma pólvora, porque a qualquer momento aquilo vai explodir, né? E quando explode, realmente o corpo todo recebe a carga. É por isso que a gente traz isso como força, entendeu? Como força, porque de fato é força. Agora, o título da sua palestra é
as forças da alma na construção da personalidade. Que é isso que eu linkei com esse momento político que o país vem vivendo, né? Onde as pessoas estão deixando a personalidade ser corrompida. O que você poderia dizer para a gente, assim, o que é mais ou menos, o que você vai falar um pouquinho sobre isso? Por que esse título? Na verdade, assim, não tem um foco político, tem um foco mais voltado para a construção, de fato, de ser alguém, né? Do ser. E a alma é que define isso. Ao longo da nossa vida, a gente nunca deixa de aprender, de mudar, de pensar, de reaprender. Então, a palestra vai dar esse foco dentro. Agora, cabe a cada um aplicar, de fato, naquilo que está sendo vivido agora, nesse momento político, né? Eu acho que é até o momento, de fato, de uma reflexão, né? Em relação às mudanças que estão ocorrendo, né? Até mesmo políticas. No folder da palestra fala sobre razão, atitude, perdão, palavras, amor, entusiasmo, justiça, e tem como centro o pensamento. Né? Então, o entusiasmo, o que você me diria sobre o entusiasmo? Já que a gente também vive um quadro que isso é mundial, de pessoas desenvolvendo a depressão. O entusiasmo é algo bastante interessante na construção da personalidade, porque ele não muda, ele não é circunstancial. A pessoa que tem entusiasmo, ele não vai viver dependendo da circunstância. Ele plantou isso na sua alma, no seu coração. Independente do momento que ele está vivendo, ele vai pensar positivo, né? Ele de fato, ele não assume o pensamento negativo. Não é uma pessoa pessimista, é uma pessoa otimista, que pensa para frente. Mesmo as coisas não estando tão bem organizadas ou tão bem estruturadas, mas é uma pessoa que pensa positivo. Isso faz a diferença, porque tem pessoas que se jogam, né? Vê qualquer dificuldade, se jogam no pessimismo. E outras têm outros comportamentos. Tem pessoas que têm pensamentos diferentes, onde demonstra firmeza nessa personalidade, na sua personalidade. A gente pode, então, dizer que o entusiasmado é uma pessoa que tem atitude... Tem atitude positiva. A diferença seria essa. É essa. E a gente também vai falar nisso, e isso contagia. Né? Uma pessoa que tem um espírito alegre, ele não só mas ele faz a alegria onde ele está. Isso faz grande diferença também no convívio, em casa, no trabalho. Isso. Né? Olha, hoje o fundamento religioso tem tido uma abordagem psicológica muito grande, não só no evangélico, mas a gente vê isso na Igreja Católica, a gente vê isso no Espiritismo, a gente vê isso em uma série de religiões, né? Até em religiões também orientais. E você está numa área que é empresarial, profissional sua, mas tem por trás um marido que seja também da religião, e possivelmente você é da religião evangélica. Sim. Como é que isso agrega positivamente a sua vivência religiosa? Como é que agrega na sua vivência religiosa a sua formação? Ou vice-versa? Agrega sim, agrega como positivo, né? Porque entendemos que por trás de todo o talento e dom que nós temos está o Supremo, Deus, né, Todo-Poderoso, Ele que nos dá condição de ser, de ter. Então, de fato, tem agregado bastante na minha carreira profissional. Porque a gente consegue fazer uma leitura não somente do comportamento, mas também a gente não ignora a questão espiritual. O que é que está por trás de muitas coisas no relacionamento dos casais, dos filhos, né? O que é que está por trás de tudo isso aí? A gente consegue identificar também o lado religioso, sim. Certo. Como um empresário, porque ela também faz treinamento, sim, não é isso? Sim. Como é que o empresário, no seu ponto de vista, pode perceber a necessidade da equipe de trabalho dele estar precisando do seu treinamento? É muito fácil, através da produção. A produção é que define a motivação do funcionário. O clima também, o clima organizacional é algo bastante importante. Quando está existindo dentro da empresa conflitos, problemas de relacionamento entre chefes, né, subordinados, então é o momento de parar e dar o foco na questão do clima organizacional. Então, é muito importante também dar esse foco, já que eu estou aproveitando aqui a oportunidade, falar que
É uma área que nós estamos entrando aqui em Camaçari e é um local próprio porque Camaçari é uma cidade industrial e sendo industrial, o nível de estresse das pessoas é muito grande, né? Pela questão da produção, porque tem que produzir, tem que produzir, essa é a leitura que se faz das empresas. Então, é importante também que os empresários compreendam a necessidade de capacitar o funcionário, capacitar, tratar da questão emocional, tratar da questão relacionamento interpessoal, e isso também é muito importante na empresa. E traz uma grande diferença. A empresa que tem essa política de treinamentos, ela é uma empresa que tem diferencial. E qual o número mínimo que você treina? Se o empresário vier te contratar, o número mínimo que ele precisa formar para ter um treinamento seu? Certo. Geralmente 25 a 30 pessoas, porque a gente trabalha com dinâmica de grupo, trabalhamos com a questão teórica, mas também trabalhamos com a prática. Então, geralmente, essa é a minha didática, é a didática da empresa, essa é a SRP, é trabalhar o teórico, mas também colocar muita coisa em prática no momento do treinamento. Então, 25 pessoas, 30 é o número suficiente para que o aprendizado seja garantido. Certo. Agora, você sendo contratada, você vai à empresa. Sim. E qual o procedimento que você tem na empresa? Na empresa, a gente faz uma leitura da empresa. Um diagnóstico, a gente faz um diagnóstico, procura conhecer a missão, a visão, e a partir daí a gente vai perceber se está sendo cumprida a missão, a visão, a filosofia que ela tem. E aí também, se o foco for treinamento técnico, a gente providencia o treinamento técnico. Se for uma necessidade mais interpessoal, a gente vai dar o foco na motivação. Quais são os desafios diários que você vê tanto para o trabalhador, que é o que você falou, da pressão que eles têm diariamente, quanto para o empresário? É a pressão da produção. Eu acho que a pressão básica hoje, quanto mais Camaçari, como eu falei, que é uma cidade industrial. Então, as pessoas, o empresário, ele quer produção. E o funcionário, ele quer atenção, quer salário, né, qualificação, ele quer tudo isso. Então, essa é uma necessidade grande. Né, Agora, tem uns estudos, eu também falo como administradora, que mostram que chega a um certo patamar financeiro que passa a não ser mais a remuneração, o critério que o funcionário passa a obter satisfação. O funcionário, a partir de um certo nível salarial, ele quer outros níveis de reconhecimento, outros estímulos. Isso. Teria como você falar um pouquinho sobre isso? Sim. Esses estímulos estão lá na base de Maslow, né? A teoria de Maslow, ele fala que existem outras necessidades, não só financeiras, né? Mas o status é muito importante. Toda a questão motivacional que envolve a empresa dentro, né? Ali, a concorrência entre eles. Então, tudo isso são necessidades que surgem dentro da empresa e que o funcionário ele espera que ser visto, ser reconhecido dentro da sua empresa. Então, de fato, não somente a questão salarial, mas existem outras questões que motivam o funcionário. Isso. Agora, pela sua experiência, quais seriam os talentos que você acredita que os empresários têm que investir para desenvolver na sua equipe de trabalho? Olha, eu acho que um dos maiores talentos que a empresa precisa reconhecer quem trabalha no lado da comunicação na empresa. A comunicação é algo tão importante dentro da empresa, porque ela traz, se não feita com muita cautela, ela traz bastante ruído, né? Muitos ruídos, ela traz problemas internos. Então, o empresário tem que estar focado na comunicação. Outro dia eu dei uma entrevista aí numa empresa e eles me perguntaram isso, se o profissional de relações públicas, ele faz parte da cúpula da empresa. Eu disse sim, porque ele tá ali para representar a empresa e também representar o funcionário. Então, ele vai defender ambos os lados. Então, e essa comunicação ela tem que ser, de fato, perfeita. Né? Agora, quais, assim, as maiores dificuldades para que uma empresa e os funcionários se comuniquem bem? Quais seriam hoje aquilo que você diz assim, meu Deus, isso é realmente o que está atravancando o progresso e o sucesso daquela empresa?
Eu diria ações voltadas mesmo para a comunicação. Comunicação interna, né? Eu acho que a comunicação... Porque, assim, não se passa uma imagem de uma empresa, até mesmo um funcionário, se ele não está vivendo aquilo tudo. Porque muitas vezes a propaganda é uma, mas a realidade é outra. Então, o foco e a ferramenta, de fato, para que a empresa observe o funcionário e essa imagem seja positiva, começa com os próprios funcionários. Isso. Agora, olha só. A Elci vai dar uma palestra aqui em Salvador, no dia aqui em Camaçari, no dia 22, e eu queria também que ela dissesse assim, o público-alvo e convidasse as pessoas, né, para quem interessar, qual o público-alvo disso e passar seu horário e tudo certinho. Pronto. Nosso público são todas as pessoas. Nós vamos usar uma linguagem tanto para o empresário, tanto para a dona de casa. A linguagem vai ser muito simples, clara e objetiva. Então, o nosso público-alvo são todas as pessoas. Agora, principalmente estudantes, né, que precisam aí de uma carga horária extracurricular. A gente vai estar também oferecendo o certificado. E o mais importante não é isso, na verdade é o aprendizado. Então, o meu foco e o meu objetivo é que as pessoas saiam dessa palestra com uma visão diferente do seu eu, né, daquilo que, de fato, elas precisam mudar. Então, a nossa palestra vai ser no Sinditique, que fica na rua, deixa eu pegar aqui e fazer uma pesquinha, na rua João Barrico, ali atrás da Clínica Humanas, seria o endereço. O horário é de 18h30 às 20h30. No dia 22. Dia 22 de setembro, próximo sábado. Agora, o mais importante também, o custo disso. O custo disso é muito pouco para o conhecimento que vocês vão adquirir. O custo é de R$15. Nós estendemos essa promoção e esperamos ter um público bastante significativo. Qual a dica que você daria para uma pessoa que quer passar a ter uma comunicação fluente e que quer mudar também a sua atitude diante da vida? Primeiro, ser você. Segundo, a questão da timidez, né? Quem quer ser um bom comunicólogo, ele não pode ser tímido, ele tem que, de fato, ser alguém que passa confiança, não uma pessoa introspectiva. Então, ele tem que ser extrovertido. Então, é a base, não ser tímido, né, e ser você mesmo. E a proatividade? A proatividade é muito importante. É a produção, é procurar, de fato, ser você, produzir, né? A questão do entusiasmo, que nós vamos falar e abordar esse assunto, seria também um fato bastante importante na comunicação. Isso. Olha, eu queria lembrar vocês que a palestra é de um teor bastante construtivo. Ele vai dar esse fortalecimento para você sair de uma forma mais inteira, mais integral, e lembrando que vai estimular a questões de valores pessoais, que é por isso que a gente fala na questão do fortalecimento da personalidade. Isso. Quando a gente estrutura melhor o amar, o ser, o entusiasmo. Verdade. Então, vai ser uma ação conjunta. Agora, se você poderia citar alguns exemplos de empresas ou de locais que você já tenha apresentado o seu trabalho? Nós temos apresentado o nosso trabalho em algumas escolas aqui em Camaçari, fazemos treinamentos em escolas, na área pedagógica, motivacional. Algumas empresas aqui em Camaçari já conhecem o nosso trabalho e pode, de fato, dar alguma referência nossa. Bom, e a rotina, por último, eu queria saber de você, a rotina sua de trabalho hoje, aqui em Camaçari, como é mais ou menos? É estressante, né? A gente, Salvador, Camaçari, hoje está sendo, o trânsito está terrível, é muito estressante o ir e vir, mas vale a pena. Quando a gente faz o que gosta, né? Vale a pena, a gente faz o que ama fazer. E você continua estimulando, investindo no ganho de conhecimento? Sim, você também, na sua vida pessoal, você investe naquilo que você apresenta? Sim. Sempre estou procurando me capacitar mais para transmitir com muita segurança, porque é uma responsabilidade. Transmitir conhecimento é uma responsabilidade. Ok, então. Minha gente, adorei aqui a visita da Elci. A gente pode se despedir aqui do público, né, Elci? Pode deixar sua mensagem final para eles? Bem, gente, então foi um prazer também estar aqui, falando um pouquinho de mim, da minha profissão, do meu trabalho. E eu espero, assim, contar com um grande público nessa palestra que está aberta aí para todo mundo.
É isso aí, gente. Agradeço a companhia de vocês aqui conosco, espero que a gente tenha somado um pouquinho, e o convite está endossado por mim. Dia 22, compareça, porque você só tem a ganhar. Até o próximo programa.